Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à chuva do último fim de semana em Petrópolis. E após elas, moradores da cidade permanecem sem energia elétrica e sem água. Devido à demora para o restabelecimento dos serviços, moradores protestam em diversas localidades da cidade. Na Floresta, no Duchas e também em Pedro do Rio, os moradores realizam manifestações na manhã desta segunda-feira. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 60 ocorrências durante o fim de semana aqui no município. E as empresas de ônibus seguem com os impactos na operação do transporte público desde a forte chuva que atingiu o município. Quedas de árvores, postes, fiação elétrica e manifestações estão entre os motivos que alteram os itinerários e até mesmo causam a interrupção dos atendimentos. O Desenrola Brasil incluiu dívidas de até R$20 mil e vai promover um mutirão para incentivar renegociações antes do fim do ano. O diálogo com o objetivo de acompanhar as demandas da população e cobrar das empresas que prestam os serviços o retorno deles. Eu sou Richard de Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Mais um Correio Petropolitano Debate começando hoje, que é feriado, Dia da Consciência Negra. Estamos aqui ao vivo pela TV Correio da Manhã, levando para você o melhor da informação. Muito bom estar aqui mais uma vez à frente do Correio Petropolitano Debate. Relembrando, tive um período de férias. Quem esteve aqui durante esse período foi o nosso repórter Wellington Daniel, inclusive, que eu agradeço nesse momento também por me substituir durante este período. Muito contente em voltar aqui à apresentação do Correio Petropolitano Debate. E é claro, com aquele sempre recado, que você é nosso convidado especial para comentar, para curtir, para compartilhar e interagir durante a nossa programação. Você pode mandar o seu recado pelas nossas redes sociais, no Facebook e também no YouTube, em TV Correio da Manhã, e também pelo nosso Instagram. Você também acompanha o que mais de importante acontece em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Muito obrigado para você que nos acompanha em Teresópolis, Batida Alferes, Três Rios, Nova Friburgo e também Paraíba do Sul. Você é muito bem-vindo para conversar e também participar aqui da nossa programação. A gente começa a edição de hoje falando de uma notícia não tão boa, na verdade, Porque a chuva mais uma vez tem impactado a vida dos petropolitanos. Nesta segunda-feira, moradores de diversas regiões realizaram manifestações devido à demora para o restabelecimento da energia elétrica e do abastecimento de água. Na localidade do Floresta, os moradores colocaram pedaços de madeira e outros objetos para interditar a rua. A região está sem água desde o último sábado. E a gente tem imagens para mostrar justamente na manhã dessa segunda-feira, os moradores aí até com um megafone durante essa manifestação, reclamando, criticando as concessionárias devido a essa demora no restabelecimento tanto da energia quanto da água. A movimentação começou ali por volta das 9h40 da manhã, seguiu até a parte da tarde, a polícia chegou até o local para conversar com os moradores e a última atualização que nós tivemos sobre essa manifestação é que os moradores liberaram ali meia via para passagem de veículos, enfim, dos moradores, às vezes de algum comerciante que precisava passar pela região, aquelas pessoas que precisam aí
às vezes ir para um hospital, para um atendimento médico, e as manifestações seguiram durante essa segunda-feira, os moradores relatando aí a demora, né, para o restabelecimento dos serviços de água e também de energia elétrica. Eu conversei hoje cedo com a Michele, moradora da região, participou, ela que mandou inclusive esses vídeos aqui para a nossa equipe. Muito obrigado, Michele, por conversar com a gente hoje de manhã. Ela mandou até imagens para a gente, infelizmente, da caixa de água dela completamente vazia. Foi a imagem que ela me encaminhou hoje cedo pelo WhatsApp. Eu achei impressionante, né? Como que a pessoa consegue viver sem água, principalmente nesse período de tanto calor, né? A gente sabe, é preciso não só cuidar da higiene, mas você tem alimento para fazer, né? Você tem que ir ali limpar a casa, entre outras questões aí importantíssimas. A água, a gente sabe, é fundamental aí para a vida. E a energia elétrica também, a gente sabe muito bem disso, principalmente quando se trata de pessoas aí que são atendidas dentro de casa e que também, né, existem outras pessoas, né, como diabéticos, que precisam também da energia elétrica, assim como os utensílios, né, eletrodomésticos, principalmente a geladeira, que guarda ali, né, os mantimentos, carne, enfim, situação delicada, né? Em nota, o Cetrans-Petro informou que a linha que atende à localidade foi interrompida entre 9h20 e 10h20 da manhã, mas que já voltou a funcionar ali indo Floresta, ali na região. Então, se você é morador aí da localidade, precisa pegar o ônibus, de acordo com o Cetrans-Petro, operação normal ali na localidade, mesmo após essa manifestação que aconteceu na manhã dessa segunda-feira. A gente também entrou em contato, é claro, com as empresas, tanto com a Enel e também com a Águas do Imperador. Até o momento, a Águas do Imperador não retornou ao nosso pedido. Já a Enel informou o seguinte, informou que 91% dos clientes afetados pela intensa tempestade registrada na noite do último sábado tiveram o serviço normalizado. O evento climático com chuva, rajadas de vento e também descargas elétricas causaram diversos danos à rede elétrica da companhia e isso afetou aí, né, diversos cidadãos fluminenses. Além disso, não só em Petrópolis, mas também em São Gonçalo, Niterói foram as cidades mais afetadas. De acordo com a Enel, as equipes estão atuando para restabelecer a energia nas localidades. Além disso, esse restabelecimento ele pode ser solicitado pelo número DDD 21 99601 9608 e também pelo site www.enel.com.br. A situação é similar no Duchas, você já está vendo inclusive as imagens que a nossa equipe colocou aqui para você. Essas imagens foram gravadas também na manhã dessa segunda-feira. Essas imagens foram registradas pela nossa repórter Ana Paula Caneda, também nossa produtora aqui na TV Correio da Manhã, e mostrando aí parte das manifestações na localidade do Duchas. A gente também vai acompanhar a fala do José Carlos, ele que é morador da região e vai falar também sobre essa dificuldade devido aí à falta de água e também de energia elétrica. Vamos acompanhar. Seu Gilmar. Aqui na rua 4263C, nas Duchas. E a comunidade está sem luz desde que horas? Desde sábado, 21 horas. E vocês já entraram em contato com a Enel, já pediram? Várias vezes, já fizemos de tudo. A gente só consegue falar pelo computador lá, dele, lá os robozinhos dele lá. E a menina foi lá pessoalmente, falou que só na quarta-feira que ia ligar a luz. Abrir ordem de serviço. Aí passou uns rapazes de um carro aqui, parou da Enel, eles com muita boa vontade, foi tentando resolver pra gente aqui. Entendi. E aí, enquanto isso, fizeram uma manifestação. A gente não pode fazer luz, tem criança pequena em casa, tem uma senhora acamada, doente, a comunidade inteira sem luz. Entendi, seu Gilmar. No caso, e o posicionamento deles? Falaram alguma coisa? Queriam mandar a equipe? Não tem equipe, só ia talvez resolver depois de quarta-feira. Tomando uma atitude drástica aí para ver se resolve. Entendi. E a luz vocês estão sem luz desde sexta-feira?
Sábado. 9 horas da noite. Desde 9 horas da noite. E ainda não tem uma previsão, um posicionamento da empresa de que horas que isso vai acabar? O rapaz tá ali que disse que vai tá tentando ligar na boa vontade, mas não garante nada. Isso é lamentável. Muito obrigada. Tá, e olha que situação delicada, né? O morador ali, o Gilmar, conversou com a nossa equipe, comentou ali que passava uma equipe da Enel ali pela região, eles por boa vontade pararam para tentar solucionar o problema, né? Olha que situação difícil, delicada dos moradores, não só do Floresta, como a gente acabou de apresentar, mas também do Duchas aí, que você viu agora o relato do Gilmar, morador ali da localidade. Para quem não sabe, o Duchas fica ali logo para quem vem para o centro da cidade, perto ali da Casa Barão de Mauá, que você pega aquela estrada de paralelo, sentido Bingen, é logo naquela rua à direita, para quem segue ali para aquela região. Situação delicada, a gente viu ali também nas imagens, né, algumas árvores que estão em cima da fiação. Esse é um problema recorrente em Petrópolis, olha, você consegue ver novamente, e esse é o cenário. Todo ano, chegando o período do verão, das chuvas, Petrópolis passa por essa dificuldade. Em fevereiro desse ano, um caos, mais de uma semana, moradores ficaram sem energia elétrica. E está aí, mais uma vez, agora em novembro, essa situação se repetindo, mais de 36 horas sem energia elétrica. Moradores colocaram ali pneus, atearam fogo. Essas são imagens do movimento já um pouco mais tranquilo. A gente chegou a ver até ali uma viatura da polícia militar, moradores reunidos ali, colocaram galhos, interditaram ali também com algumas grades, porque infelizmente o cenário, a prestação de serviço não está sendo adequada na cidade. E não é somente nessa rua, viu? Diversas localidades, diversas vias de Petrópolis contêm árvores que já estão atingindo a fiação elétrica ou que estão ali já à beira de cair, literalmente. Então, a gente cobra tanto da Enel quanto também da Prefeitura de Petrópolis, porque fica naquela, olha, a partir do momento que afeta a fiação é a responsabilidade da Enel, mas a responsabilidade é da Prefeitura para fazer poda, ou então está dentro de um quintal de uma pessoa, então não podemos realizar esse serviço, mas quantas vezes a gente já até noticiou aqui também no Correio Petropolitano Debate, nos nossos telejornais, essa dificuldade de acesso para conversar com as empresas, para falar, olha, preciso de uma poda de árvore, quando que pode vir? Será que a gente consegue agendar? Isso não acontece, infelizmente, é muito difícil realizar esse atendimento. E a consequência, infelizmente, são essas aí, quando a gente tem um período de chuva mais forte, quedas de árvore que afetam aí, que atingem, né, a fiação elétrica, que afetam a vida de muitos moradores. Além disso, moradores de Pedro do Rio também sofrem com essa situação. A gente vai acompanhar a fala do morador José Carlos. Ele vai comentar com a gente sobre a demora para o restabelecimento também da energia na localidade. Ou seja, a gente acabou de falar, olha, está tendo até uma manifestação também em Pedro do Rio, viu? E a gente vai trazer a atualização para você também daqui a pouco sobre os ônibus, né? A gente sabe que as manifestações têm impactado aí também nos itinerários dos ônibus aqui em Petrópolis. O José Carlos, ele mora ali também em Pedro do Rio, mas na região do interior, mas a gente já consegue ver aí na manhã dessa segunda-feira as imagens ali justamente bem perto da delegacia em Pedro do Rio, né? Tem uma delegacia ali em Pedro do Rio que mostra e que é um importante acesso aí para localidades como Barra Mansa e também Posse. E a gente vê esse todo o cenário aí também, atearam fogo ali em alguns pneus, vegetação, galhos, para interromper a via. A gente conversou, enviou um pedido aqui para a CPTrans. A expectativa é que a via seja liberada em breve, mas até o momento são essas as atualizações que nós temos a respeito de Pedro do Rio. A gente vai falar então, vamos acompanhar então a fala do José Carlos sobre essa situação na localidade. Richard, sou eu aqui, ó. Sou José Carlos Lopes. Então, cara, o que eu te falei foi isso aí, ó. Sobre a falta de energia da Enel, cara. Porra, é uma falta de respeito, cara, com os moradores aqui, ó. Pô, a gente mora aqui já há tanto tempo, cara. Porra, desde sábado nós estamos sem luz, cara. Desde sábado, entendeu? Eu sou o José Carlos Lopes. Entendeu? Desde sábado nós estamos sem luz, a luz acabou, era 7 horas da noite. Estamos aqui até agora, sem luz, sem previsão nenhuma aqui, ó. As tomadas aqui, ó. Ó, vai e volta.
Vendo? Vai e volta. Entendeu? Situação delicada, né? E a gente mais uma vez acompanhando aí parte dessa manifestação que aconteceu na manhã que acontece durante, né, começou na manhã e segue agora durante a tarde desta segunda-feira aqui em Petrópolis, essas imagens em Pedro do Rio, né? E a gente acabou de acompanhar o relato então do José Carlos, morador aí da região. E a situação é difícil pelo simples fato de que diversos alimentos estão estragando na geladeira. Ele até mostrou para a nossa equipe a situação. Gente, Olha essas aí. imagens, né? Tudo descongelado aí, tá vendo? Aí. Aí. Pessoal mostrando aí na cozinha, né, os alimentos ali já praticamente completamente descongelados, e a gente sabe que alguns precisam estar resfriados e até mesmo congelados para que não seja descartado. E é muito delicado, né? Você perder alimento, você gasta o seu dinheiro, trabalha para conseguir levar alimento para dentro de casa e acontece esse tipo de situação. Moradores aí mostrando, né, a dificuldade com a questão da energia elétrica em Petrópolis, o que não é novidade. Vale ressaltar, como a gente comentou mais cedo, não são só apenas os alimentos, mas principalmente aquelas pessoas que precisam da energia elétrica por conta de algum aparelho, às vezes respiratório, às vezes para você poder colocar insulina. A gente sabe que algumas pessoas precisam da energia por conta disso e é necessário, importantíssimo, que essas pessoas tenham a energia restabelecida o mais rápido possível, assim como a água, que a gente já comentou aqui. Os moradores do Taquara também pedem melhorias do serviço da Enel. São 36 horas sem energia elétrica e os moradores informaram que não há previsão para o retorno da energia. A Érica Araújo Carvalho, ela é moradora da rua Manuel Feó e ela comenta também sobre a situação e mostra aquele cenário que a gente comentou, de diversas árvores atingindo a rede elétrica. Olá, bom dia. Estamos há 35 horas sem luz aqui na Manuel Feó, devido a esse fio aqui partido. Tá vendo? Ele não tá reto, provavelmente foi ele. Tá encostando no outro, então nós estamos sem luz devido a esse fio. A rede está torcida até ali embaixo. Naquele transformador ali, o transformador não desarmou, mas a rede tá com esse fio arrebentado ali no meio. Eles vieram ontem no quarteirão, vieram no Cremeria, mas não subiram aqui no Taquara para resolver esse problema. Estamos 35 horas, todo mundo revoltado aqui. A gente liga de 1 em 1 hora para a Enel. Eles só falam que tá mandando carro, mas não vem. Toda vez que chove muito ou venta muito, é esse desespero aqui na Manuel Feó, a gente não aguenta mais. A gente já pediu poda, já fizemos de tudo. Eles só ficam falando que vão mandar, que vão marcar para fazer manutenção na rede. A rede é fraca, a fiação velha. A Manuel Feó faz divisa com a Caminho do Imperador, que é uma rua tombada, que não pode fazer quase nada nela. E é praticamente dentro do mato as casas. E aí, o grande problema é que não tem manutenção de poda, não tem nada. Então é bem complicado. Tá, e olha a situação também ali no Taquara, né? A atualização para você, está acontecendo também manifestações em Araras. No Correio Petropolitano, 6h30 da noite, você vai ter uma informação completa, uma matéria completa a respeito sobre essas manifestações que estão acontecendo nessa segunda-feira em Petrópolis. A princípio, a operação dos ônibus foi afetada na localidade e a gente vai trazendo as atualizações aqui no Correio Petropolitano Debate para você. Antes disso, vou mandar só um abraço aqui para o Jorge França, está acompanhando aqui o Correio Petropolitano Debate
pela nossa página do Facebook. Ele botou aqui boa tarde para você, Jorge. Espero que a situação aí esteja um pouco melhor, viu? Muitas localidades aqui em Petrópolis sofrendo com a questão da energia elétrica e também com a água. A gente conversou com a Enel e o porta-voz da Enel, José Luiz Salas, ele é o diretor de operação da Enel Rio. Ele falou com a nossa equipe sobre essa questão da operação da Enel aqui em Petrópolis e sobre o restabelecimento da energia em sua totalidade. Vamos acompanhar então a fala do José Luiz. Nós estávamos preparados com nosso plano de contingência para este verão. Todas as equipes, toda a nossa força de trabalho, todos os eletricistas das diferentes tipos de equipes que a gente tem, estão em campo desde 18 de novembro às 8 horas da noite, não? Todas nosso centro de operação já estava em alerta, estávamos em pré-alerta com isso, por isso as lojas de atendimento estavam abertas um dia como ontem, domingo, um dia como hoje, que é feriado, não? Todo eso nos permitió, realmente toda esa programación, toda esa preparación nos permitió que ya en 24 horas ya nos teníamos más de 90% de los clientes que sufrieron de desligamento en los días 18, ellos ya fueron recuperados. Hoy estamos con una fuerza total para realmente conseguir lo más breve posible normalizar la situación ya de ese 100% de los clientes, ¿no? Nos estamos casi perto de poder elevar a energía para ese 9% restante, ¿no? Estamos optimistas con el trabajo, estamos optimistas con el resultado de estas primeras 24 horas donde conseguimos realmente rápidamente poder normalizar ya más del 90% de nuestros clientes, ¿no? Entonces, optimistas estamos con muchas equipes en campo. Más, en los días de hoy tienen equipes adicionales a lo que ya trabajó en los días sábado y domingo. Están llegando apoyo de equipos de nuestra empresa de Enel São Paulo, están llegando también para nos apoyar y poder trabajar en algún rescaudo de ocurrencias que ainda fiquen pendientes, ¿no? Entonces, estamos bien optimistas con eso. Sentimos realmente o trastorno que a falta de energía está dejando para cada uno de ellos, ¿no? Mas también tengo que llevar a mensaje de que nos estamos fuertemente con todo nuestros equipos de campo para en poco tiempo conseguir llevar energía al 100% de los clientes que sufrieron a falta de energía a partir del día 18 de noviembre. Esta es una empresa que en los últimos 5 años tiene investido en calidad para a nuestra red de aquí, da nuestra concesión, de más de 5 billones de reales. Somente en 2022 investimos más de 1.4 bi. Y cuando falamos de 2023, a gente ya hemos feito fortes investimentos en los primeros 9 meses del año de más de 560 millones de reales somente en calidad, ¿no? Y en los últimos 3 meses estamos hablando de más de 160 millones de reales. Básicamente investidos en qué? Manutención, melhoramento da rede, colocando tecnologia na nossa rede. Eu comentava agora há pouco de que em menos de 24 horas a gente já tinha recuperado mais de 90% da nossa rede. O que nos permitiu isso? Basicamente, todo esse investimento que foi colocado. Nós temos hoje mais de 8.000 equipamentos telecontrolados. Hoje nós temos mais de 15.000 quilômetros de rede que estão com rede reticulada, rede isolada, que nos permite realmente dar uma maior qualidade de serviço. Então, evidentemente, esses investimentos nos têm preparado para enfrentar um evento climático tão forte como este. Temos muito pela frente, temos muito que trabalhar, temos muito que levar para trabalhar e levar a dignidade à população do Rio de Janeiro. Mas nós estamos preparados para enfrentar esse tipo de evento climático, sim. Aí, obrigado ao porta-voz da Enel, diretor de operação da Enel Rio, conversou com a gente para falar um pouquinho sobre esse caos, na verdade, que está em Petrópolis, né? A gente acabou de receber informação, os moradores da Duches comentaram que a energia elétrica voltou neste momento. Durante a fala do porta-voz da Enel, a gente espera que continue, né, com a energia elétrica. Às vezes a gente sabe que pode ser ali um pico, às vezes volta, às vezes cai. A gente vai trazer a atualização também durante o dia para você, a princípio, energia elétrica restabelecida na localidade Duches. E a gente vai trazer as atualizações. Agora é importante ressaltar também
que a gente sempre tem um período de chuvas, que é desse agora, começa em outubro e se estende até março. Por que não há um reforço da operação durante esse período? Quais são os investimentos que estão sendo realizados para evitar possíveis danos à rede elétrica? E um deles é muito simples, a poda das árvores. Não adianta você investir mais de R$500 milhão em determinados projetos se você não tem, que é o primeiro, o simples, a poda de árvore, que geralmente é o que causa, pelo menos em Petrópolis, a queda da energia, a interrupção da energia, porque a árvore cai pesada, obviamente, a gente sabe a quantidade de árvores que temos em Petrópolis históricas e que arrebentam a fiação. Então é importante pensar nisso, quais são as ações que estão sendo adotadas em conjunto pela Prefeitura de Petrópolis e também da Enel para minimizar esses impactos. Infelizmente, os trabalhos eles são apenas paliativos, ou seja, são realizados após o problema e nunca preventivos para evitar esse tipo de situação. O que a gente espera é que esses serviços sejam realizados de uma forma mais adequada, com um estudo técnico, com uma avaliação, e que sejam realizadas essas ações, mesmo que em pontos estratégicos, onde há ali mais árvores, né, uma região mais arborizada, ou que há mais risco ali de queda de árvores, ou para que afete a fiação, a energia. São questões que são possíveis ser estudadas, mas infelizmente a gente não consegue acompanhar com tanta clareza essas ações sendo realizadas. Bem, vamos à atualização dos ônibus em Petrópolis, porque as empresas de ônibus seguem com impactos na operação do transporte público aqui na cidade, desde a forte chuva que atingiu o município no sábado. Quedas de árvores, postes, fiação elétrica e manifestações estão obstruindo vias e resultando em alteração nos itinerários e até mesmo na interrupção no atendimento. A Cidade Real está com o itinerário comprometido por conta de uma manifestação próxima à entrada do Uxas, que a gente trouxe aqui para você agora. A linha 106 Batalhar está passando pela rua Monte Caseiros, Praça da Liberdade e Avenida Keller. A linha 119 Lopes de Castro Vila, São José está operando no sentido bairro, pela rua Monte Caseiros, parando na rua Henrique Cunha, sem possibilidade de atendimento na rua Marechal Hermes. Além disso, a cidade das Hortênsias ficou entre 9h20 e 10h20, com a operação da linha 302 A Floresta completamente interrompida, devido à manifestação de moradores na entrada do bairro sem possibilidade de atendimento. Ao todo foram perdidas 2 viagens. A Petruíta informou que segue com interferências na linha 205 Valparaíso. O ônibus não está atendendo a um trecho de 490 metros, devido à queda de uma árvore na rua Padre Moreira, sem a possibilidade de acesso ao Trono de Fátima. A Cascatinha continua com impactos na operação das linhas 515 Jardim Salvador e 516 Roseral, que estão operando pela Avenida Barão do Rio Branco, no sentido bairro, e passando pela Ponte Branca e Quissamã, no sentido centro. A Turp Transporte permanece com 4 linhas com operação completamente interrompidas, sendo elas 703 Santa Mônica, 706 Estrada do Gentil, 716 Vargem dos Marmelos e 723 Santa Mônica, devido à queda de árvore de poste na Estrada das Arcas e Taboões. Outras 3 linhas estão com alteração no itinerário. A linha 500, Terminal Correias, está utilizando a Ponte Branca, Rua Paulo Rudd e também a Estrada da Saudade. A linha 515 faz Terminal Correias e Carangola, está acessando o Canavial e saindo pelo Palhoça, churrascaria ali perto ali do Retiro. E já a linha 700, Terminal Itaipava, está operando pelo Itamaraty e retornando pela Avenida Barão do Rio Branco e a Estrada União e Indústria. A Cascatinha informou que as linhas 517, Comunidade do Ventura, 520 Fragoso e 524 Veridiano Félix estão parando no Clube Saudade, 950 metros antes do ponto final, em razão de óleo na pista. A gente tem até a imagem da via nessa região. Aí para você, a gente vê ali que é uma região íngreme, né? E óleo na pista, pista molhada, os ônibus não conseguem subir. Muito cuidado, até mesmo você que está nos acompanhando e que vai passar por essa região, para evitar aí a localidade ou passar com cuidado
para você não ter aí nenhum tipo de problema, às vezes até um acidente. A gente sabe que fica escorregadio a pista, então todo cuidado é pouco, não só nesse trecho, mas para você que vai pegar a estrada. A Turp Transporte informou também que desde das 11 horas e 10 minutos da manhã, 5 linhas de ônibus estão com a operação completamente interrompida na estrada Bernardo Coutinho por conta de uma manifestação na região. As linhas afetadas são 602, Vale das Videiras, 605, Vale das Videiras também, além da 610 Araras, Santa Luzia, que é a 618, e 622 Vista Alegre. Além disso, tem atualização também a respeito das operações dos ônibus por conta da interdição lá em Pedro do Rio. E a gente vai trazendo tudo aqui para você no Correio Petropolitano Debate. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer um balanço sobre a chuva aqui em Petrópolis e também notícias sobre a Argentina, com a eleição, os resultados das eleições e a participação de Brasília e, é claro, também em Volta Redonda. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia.
maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta aqui na TV Correio da Manhã. A gente continua falando sobre Petrópolis porque a Defesa Civil do município contabilizou 60 registros de ocorrências até as 10 horas da manhã desta segunda-feira por conta das chuvas da noite do último sábado, dia 18 de novembro. Todas as ocorrências registradas foram sem gravidade e não houve vítimas, segundo a Defesa Civil. A Secretaria informou que no início da manhã do último domingo foi aberto o gabinete de crise para o gerenciamento e o rápido atendimento aos registros de ocorrências e que faz todo o trabalho, faz parte de uma ação integrada entre as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Enel, Condep e Secretaria de Serviço, Segurança e Ordem Pública, que atuam em ação conjunta para o restabelecimento dos serviços essenciais. Em nota oficial, a CP-Trans informou que a partir das 10h30 da manhã dessa segunda-feira, a Estrada União Indústria, na altura ali do Roseral, seria totalmente interditada ao trânsito para a retirada de um poste que caiu na noite do último sábado após as chuvas. As equipes da CP-Trans e da concessionária Enel também estão no local e a CP-Trans orienta os motoristas que utilizem as rotas alternativas. Você que passa ali pelo trecho também, atenção. Vamos trazer então esse balanço das ocorrências da Defesa Civil, que foram ao total de 60 ocorrências desde o último sábado. Na tela para você, 19 registros de ocorrências de destelhamento. Localidades: Itaipava, Quitandinha, Centro, Castelânia, Mosela, Coronel, Veiga, Ciméria, Bom Sucesso, Caxambu, na Floresta e também no Alto da Serra. Além de um registro de ocorrência de deslizamento atingido via no centro e um de deslizamento com risco de atingir o imóvel na localidade do Quitandinha. E teve outro deslizamento sem atingir o imóvel na localidade do centro. Essas são só as primeiras ocorrências, vai aparecer para você daqui a pouco. As outras ocorrências a gente acompanha aí mais uma vez. 11 registros de queda de árvore que atingiram construções nas regiões da Mosela, no centro, São Sebastião, Bingen, Duarte da Silveira, Fazenda Inglesa e também no Quitandinha. Além de 2 registros de queda de árvore que atingiram o telhado das residências nas seguintes localidades: Duarte da Silveira e também Quitandinha. Além de um registro de ocorrência de avaliação de risco estrutural em imóvel na localidade do Castelânia, que a gente sabe fortemente atingida por conta das chuvas do ano passado. E 6 ocorrências que a gente acompanhou ali nesse momento, que são de problema na via, que foi no Roseral, Posse, Castelânia, Coronel Veiga, Carangola e também na Mosela. Além disso, as outras ocorrências para você: 3 registros de ocorrência de risco de queda de árvore no São Sebastião e no Itamaraty, um registro de ocorrência de queda de árvore que atingiu o muro no quarteirão Ingelheim, 12 ocorrências de queda de árvore que atingiram outros locais, entre eles aí nas localidades Itaipava, no centro, quarteirão Ingelheim, Caxambu, Mosela, Castelânia e também no Retiro, e um registro de avaliação em muro na localidade do Quitandinha, e para finalizar, um registro de problema com poste, nesse caso aí, queda de poste, na localidade do Caxambu. A atualização feita às 10 horas da manhã dessa segunda-feira. E a gente vai mudar então um pouco de assunto, se lembrando para você, em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As atualizações a respeito de Petrópolis e da nossa área de cobertura ao longo da nossa programação. A gente vai mudar de assunto, a gente vai conversar agora com o nosso repórter em Brasília, o Rodolfo Lago, para falar sobre as eleições, exatamente, na Argentina, porque já tem nome definido e, inclusive, já foi divulgado os resultados. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para conversar ao vivo com a gente. Rodolfo, muito boa tarde para você. Aqui no estado do Rio, feriado, mas estamos aqui na ativa para trazer informações hoje, não especificamente de Brasília, mas sobre a Argentina.
mas de certa forma que impacta muito na relação com o Brasil, não é isso mesmo, Rodolfo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Richard. Obrigado a todos aí que nos assistem. Sim, sem dúvida, né? A eleição argentina traz uma série de expectativas para o Brasil, né? Porque lá foi eleito, né? É o novo presidente argentino, o Javier Milei, né? Do partido La Libertad Avança, que é um nome de extrema-direita. Ele se auto-intitula anarcocapitalista, com uma série de propostas muito radicais, né, para resolver os graves problemas econômicos da Argentina. Então, ele sugere a dolarização total da Argentina, sugere a extinção do Banco Central argentino e sugere cortar relações com o Mercosul e especificamente com o Brasil, no caso com o governo Lula, porque ele classifica o Lula como um comunista, como um corrupto, alguém com quem ele não quer ter relações. Então tudo isso gera uma série de preocupações para o governo brasileiro, né, que apostava, chegou a mandar marqueteiros, o PT chegou a mandar marqueteiros para ajudar na campanha do candidato derrotado, o ministro da Economia, Sérgio Massa, né, que é do atual governo, né, e acabou sendo derrotado nas eleições. Então, quer dizer, existe hoje aqui um clima em Brasília de muita expectativa de como será o futuro dessas relações do Brasil com a Argentina. Agora, muita gente analisa, Richard, que o Javier Milei talvez não tenha condição de implementar toda essa pauta de propostas radicais que ele sugeriu durante a campanha, pelo fato de que ele não elegeu um número grande de parlamentares. Então, quer dizer, o partido dele, né, La Libertad Avança, só elegeu 38 deputados na Câmara argentina e só elegeu 8 senadores. Para que ele possa obter a maioria, ele vai ter que fazer uma composição com o partido de centro-direita daquela que era a terceira colocada na eleição argentina, a Patrícia Bullrich, que é do mesmo partido do ex-presidente Maurício Macri. E eles, embora de centro-direita, são bem mais moderados. A Patrícia Bullrich era candidata do empresariado argentino, que não tem interesse nessa coisa de romper com o Mercosul, romper com o Brasil, né? Importante a gente lembrar que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil exporta cerca de 14 bilhões de reais para a Argentina e importa cerca de 10 milhões. Então, quer dizer, a economia, o empresariado argentino não tem muito interesse em cortar essas relações. Então, a gente vai ter que aguardar agora para ver se realmente o Javier Milei vai ter condições de implementar essa pauta mais aguda, mais radical que ele prometeu durante a campanha. Com certeza, Rodolfo. A gente até lembra um pouco também o que passamos aqui no Brasil em 2018, né, após a vitória de Jair Messias Bolsonaro, que assumiu ali como um presidente de direita, mas que precisou ali ter uma boa articulação com a Câmara e também com o Senado, principalmente para aprovação de leis e também de projetos. Foi até um dos pontos em que, inclusive, obteve aí dificuldade, até crítica mesmo, até por parte da imprensa, por, de alguma forma, fugir um pouco daquele comentário, daquela proposta, daquele início de campanha para alguns projetos. Por conta justamente dessa relação com o Legislativo, precisou ali abrir mão de alguns projetos. Pelo que a gente está acompanhando, a tendência é que o Javier Milei tenha que também aí articular e bem com a Câmara e também com o Senado para conseguir a aprovação de alguns projetos. É isso, né? Quer dizer, como você bem lembrou, aqui
foi o Centrão, né? Enfim, chamado Centrão com o Bolsonaro. Lá não tem Centrão, mas lá elegeu-se um Congresso muito fragmentado, né? Um Congresso que não dá muita maioria, que na verdade a maior parte dos deputados e senadores que foram eleitos, na verdade, vai fazer oposição ao Javier Milei, porque são parlamentares eleitos pelo bloco peronista que apoiava o Sérgio Massa, o candidato derrotado. Maravilha. Rodolfo, nós já tivemos alguma movimentação aqui no Brasil após essas eleições em relação aí à economia, à política, justamente voltada a essa relação com a Argentina? Não, por enquanto ainda muita expectativa, né? A estratégia que o governo Lula quer adotar é a de manter-se ao máximo na discrição, né? O Lula ontem divulgou uma nota pelo perfil dele no X, né? O antigo Twitter, como manifestação ali desejando sorte ao povo argentino, se colocando à disposição sem citar o nome do Javier Milei, e a estratégia é evitar, o governo evitar maiores comentários, né? Quer dizer, não cair em provocações, enfim, aguardar o que vai acontecer lá na Argentina. O Milei, da sua parte, ontem, ao fazer o seu discurso, nas suas primeiras manifestações, ele se mostrou mais moderado do que estava na campanha, justamente porque certamente ele sabe que ele vai ter que contar com esses grupos, com esses parlamentares menos radicais do que ele para poder governar. Então, esse é um momento, vamos dizer, aquele começo de luta de boxe, sabe? Onde os adversários ficam simplesmente observando um ao outro, antes de começar a trocar os supapos. Eu acho que a gente está um pouco agora nessa situação. Perfeito, Rodolfo. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, trazendo as atualizações não só de Brasília, mas também da Argentina a respeito das eleições. Espaço sempre aberto para você. Sempre um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado. Lembrando para você que está nos acompanhando, o Javier Milei foi eleito com 55% dos votos, contra então do Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, que recebeu 45% dos votos. A gente muda de assunto, a gente vai conversar com a nossa repórter, a Ana Luísa Rossi, em Volta Redonda, porque durante o feriado da Consciência Negra, nesta segunda-feira, vai ter programação especial na cidade, viu? Ana, boa tarde para você. Quais são essas programações? Boa tarde para quem nos acompanha na TVC. Hoje é dia de Consciência Negra, feriado no estado do Rio, e tem uma programação especial em Volta Redonda. A Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza uma série de atividades em celebração à data desde ontem e dá continuidade hoje embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leone, no bairro Vila Santa Cecília. O evento inicia às 17h30 com DJ, às 18h tem roda de samba e às 20 horas será a apresentação da cantora Sandra Sá. A celebração faz parte do projeto Consciência Negra BR, que prevê a realização de diversas ações ao longo do ano sobre a luta, resistência e promoção de políticas públicas de igualdade racial, além do enfrentamento ao racismo. É com você. Aí então, para quem está em Volta Redonda, aproveitar a segunda-feira, muitos trabalham, mas aqueles que estão de folga podem aproveitar então aí esse início de semana, para curtir a programação na cidade. A partir dessa segunda-feira, o programa Desenrola Brasil passa a oferecer condições de parcelamento para dívidas com valor atualizado de até R$20 mil. Na quarta-feira, dia 22, por meio do Ministério da Fazenda, o governo federal vai promover o Dia D Multirão Desenrola, uma ação em conjunto com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores, para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa, dedicado a reduzir o número de endividados e dar oportunidades para os brasileiros com o CPF negativado limparem os nomes. Para difundir o Desenrola e conquistar maior adesão de participantes, os bancos vão aumentar os horários de atendimentos de parte das agências no dia 22, de acordo com as próprias políticas internas, para que os usuários das instituições financeiras fiquem a par dos benefícios concedidos pelo governo federal
e para que haja mais disponibilidade de tempo para esses atendimentos. A mobilização se traduz em uma parceria com bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e demais entidades credoras que também participam do programa. Equipes que atuam nos canais de comunicação e mídias digitais das instituições envolvidas receberam treinamento com orientações para transmitir com clareza as informações necessárias sobre o programa aos cidadãos interessados. A intenção é aumentar o alcance de inserções e postagens sobre o Desenrola para atingir os milhões de usuários nos sistemas bancários e consumidores, já que as condições de renegociações possibilitam pelo programa, as condições vão possibilitar pelo programa, elas seguem até o dia 31 desse ano, ou seja, o limite está se encerrando, Amanhã, terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão se reunir em uma live para abordar os avanços e o propósito da iniciativa, assim como para propagar e impulsionar as ações previstas para o dia D do Desenrola na quarta-feira. Mudando de assunto, em 2021, o Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, atingiu 9 trilhões de reais, com um aumento de 4,8% em volume, após uma queda observada em 2020, que foi motivada sobretudo pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Entre os 3 grupos de atividades, a agropecuária ficou estável em volume de 4,2%, enquanto a indústria cresceu 5% e os serviços 4,8%. A analista Alessandra Poça comenta sobre esses índices. Os resultados do Sistema de Contas Regionais de 2021 revelam que todas as unidades da federação cresceram em volume. O PIB do Brasil cresceu 4,8% após a queda de 3,3% em 2020, influenciada pela pandemia de Covid-19. O crescimento ocorrido em 2021 deve-se ao desempenho da indústria e dos serviços, que cresceram 5% e 4,8%, já que a agropecuária apresentou estabilidade. Na indústria, todas as atividades cresceram em volume, destaque para a construção e indústrias de transformação, com taxas de 12,6% e 3,8%. Nos serviços, o maior crescimento foi registrado na atividade de informação e comunicação, com 13,9%, além de atividades que se beneficiaram com a redução das restrições de circulação de pessoas durante o primeiro ano de pandemia, como alojamento e alimentação, educação e saúde privadas e artes, cultura, esportes e recreação e outros serviços. A única atividade a apresentar variação em volume negativo foi atividades financeiras de seguros e serviços relacionados, com retração de 0,7%. Na agropecuária, a agricultura foi influenciada por condições climáticas adversas na segunda safra de algumas culturas e apresentou queda em volume, enquanto as demais atividades cresceram. Segundo as grandes regiões, o Sul, com 6,5%, apresentou o maior crescimento, podendo ser atribuído ao resultado do Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, que se posicionaram como o primeiro e quartos maiores volumes dentre as 27 UFs. A indústria de transformação contribuiu para o resultado de ambos os estados e, no caso do Rio Grande do Sul, ainda a agricultura. A região norte, com crescimento de 5,2%, alcançou o segundo maior crescimento entre as grandes regiões, muito em função dos resultados de Tocantins, Roraima e Acre, que se posicionaram como segundo, terceiro e quinto maiores volumes. Já a região centro-oeste, com 1,9% de crescimento, ficou com menor taxa, explicado pelo resultado negativo da agricultura em todas as suas UFs, e que aparecem entre a 23ª e 27ª posições no ranking nacional. O Sudeste, com o terceiro maior crescimento, apresentou volume igual ao do Brasil, de 4,8%, seguido pela região Nordeste, com crescimento de 4,3%. Em termos de participação no PIB nacional, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina avançaram suas participações entre 20 e 21. Em sentido contrário, 5 Fs perderam participação,
Rondônia, Bahia, São Paulo, Paraná e Distrito Federal. O maior PIB per capita continua sendo do Distrito Federal, com valor de R$ 92.732,27. E pela primeira vez na série, São Paulo perdeu a segunda posição nesse ranking e ficou com o quarto maior valor em 21. Mato Grosso passou a ocupar a segunda colocação, seguido por Santa Catarina. No PIB pela ótica da renda, pela primeira vez na série, a remuneração dos empregados atingiu um patamar inferior a 40% do PIB nacional. Todas as grandes regiões contribuíram para a perda de participação. Embora as regiões Centro-Oeste e Sudeste, a redução percentual deste componente tenha sido mais elevada. Influência da agropecuária no aumento da participação do excedente na região Centro-Oeste e das indústrias extrativas na região Sudeste. Tá, então a gente acompanhando os índices relacionados ao PIB de 2021 foram divulgados pelo IBGE. Obrigado pela Alessandra que trouxe aqui os dados e a análise a respeito desses números. Das 27 unidades da federação, apenas 7 têm secretarias específicas para o combate ao racismo. Trazendo para o primeiro escalão as políticas pela igualdade racial, são 2 estados no norte, no Amapá e Pará, 4 no nordeste, que são Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, e 1 no sul, o Paraná. No caso dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, o tema da igualdade racial divide a secretaria com outras temáticas, como direitos humanos e mulheres. Na maioria dos estados, a política contra o racismo está posicionada em subsecretarias e coordenadorias ou superintendências dentro de secretarias temáticas mais amplas, principalmente de direitos humanos ou de cidadania. Em alguns casos, a estrutura restringe-se a um conselho consultivo, onde a sociedade opina sobre as políticas locais e seu impacto sobre a questão racial. Ou seja, a gente tem que acompanhar e ampliar essas políticas, até porque hoje é um dia justamente para refletir sobre o combate ao racismo no Brasil. A gente falou sobre os impactos das chuvas, vamos à previsão do tempo. A segunda-feira em Nova Friburgo será de muitas nuvens no céu e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A previsão é de declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia será de céu encoberto por nuvens, baixa temperatura e há probabilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros no município vão marcar mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol entre nuvens e chuva isolada com possibilidade de trovoadas. A temperatura deve passar por um declínio, variando entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. A previsão em Paraíba do Sul também será de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima se mantém estável, mas a máxima deve cair. Os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Partido Alferes, a segunda-feira será de chuva com possibilidade de trovoadas isoladas. A intensidade dos ventos na cidade será fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de céu encoberto, declínio na temperatura, ventos fracos e chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus. É importante lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Antes da gente finalizar essa edição do Correio Petropolitano Debate, a atualização para você. A Defesa Civil de Petrópolis acabou de enviar um comunicado a respeito sobre as ocorrências na cidade desde o último sábado. Ao todo, foram 71 ocorrências. Durante a nossa programação, nós informamos que foram 60. O boletim era o último atualizado, de 10 horas da manhã, e agora foi atualizado, então, 2 horas da tarde, 71 ocorrências. Além disso, o Cetranspetro também informou que na localidade de Araras os ônibus já estão operando novamente após a liberação da via, localidade que também realizava manifestações por conta então da falta de energia elétrica e também de água
devido às chuvas do último fim de semana, mais especificamente de sábado. Assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, feriado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente volta, 13h, ao vivo, e claro, você sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você